Serei muito breve, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Soutores, muito gosto em tê-los cá, representantes do Sindicato dos Médicos Veterinários. De facto, muito brevemente, porque já é a segunda audição que temos sobre este tema, o Grupo Parlamentar do Chega, em dezembro do ano passado, apresentou um requerimento para chamar a Associação Nacional dos Médicos Veterinários, o vosso sindicato e a Sra. Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária, face à problemática da carência de inspectores sanitários que se verifica no nosso país. De facto, nós já tínhamos enviado ao Sra. Ministra uma pergunta parlamentar em setembro. Passado mais de 30 dias, o chefe de gabinete da Sra. Ministra respondeu-nos de forma totalmente displicente e sem qualquer número. Nós tínhamos perguntado quantos médicos veterinários tinham sido contratados, quantos tinham abandonado a profissão e quando é que se perspectivava novas contratações e valorização da carreira. Foi-nos respondido displicentemente sem qualquer dado e vimos-nos confrontados depois em dezembro com a greve entre 19 e 30 de dezembro dos senhores inspectores sanitários. Vimos-nos até confrontados com o Governo ter decretado serviços mínimos, onde, por face das épocas festivas e dos abates sanitários extraordinários para as épocas festivas, se viu obrigado a decretar serviços mínimos, e a Associação Portuguesa dos Industriais de Carne disse, com esta greve dos médicos veterinários a ocorrer neste período festivo, que era o Natal, ou não teremos abates suficientes para colocar nas nossas mesas o leitão ou o cabrito, ou teremos de adquirir carne oriunda dos matadouros de Espanha. E, portanto, nesta primeira intervenção eu gostava que os doutores nos explicassem como é que reagem a esta notícia da Sra. Ministra da Agricultura, que depois no dia 6 de janeiro disse que o Governo não vai rever a carreira de inspeção veterinária, mas quer recrutar 100 novos inspectores, sendo que esta recruta de 100 novos inspectores era já uma medida apresentada desde o Orçamento de Estado de 2021, e como é que estão as conversações com o Ministério e com a tutela, se é que existem, neste momento já decorrido mais de um trimestre sobre a última greve. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Soutores, caros colegas, muito obrigado pelas explicações que nos deram e pela revisão histórica que nos deram da inspeção sanitária no último quartel do século passado e neste século. De facto, o que se avizinha, caso a situação não seja atalhada pelo Governo em Portugal, é de facto um retrocesso e é um revisitar daquilo que acontecia antes da Revolução de 1974. E, portanto, é por isso mesmo que o Chega chamou aqui os representantes do setor. Chamámos também a Sra. Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária, que não poderá vir hoje, mas acreditamos que possa vir num futuro bastante próximo, pelo menos assim o desejamos. E isto ficamos ainda mais preocupados depois de o ouvir, depois de nos dizer que existem matadores centrais em Portugal que tinham 6 a 7 inspectores sanitários e que passaram a 3, que os auxiliares de inspeção sanitária são 8, pelo número que disse, que os veterinários continuam a ser colocados e que passaram muitos anos sem receber as ajudas de custo sobre a rotação a que eram obrigados a fazer nos vários matadouros, e essa rotação obrigava a centenas de quilómetros entre matadores com entradas ao serviço às 4, 5 e 6 da manhã, como sabemos que é a realidade na inspeção sanitária, sem viaturas do Estado, ou em algumas DIVs que existiam viaturas do Estado, eram viaturas, pelo que sabemos, e gostava que confirmasse isto, se os médicos veterinários e inspectores sanitários continuam a andar em 4Ls com mais de 30 anos, ou em Clios, os Clios brancos da DGAV com mais de 20 anos, e muitas vezes viaturas sem seguro, sem inspeção e, por serem do Estado, livres desse tipo de inspeção e que não oferecem condições de segurança para os profissionais de se transportarem. Mas, neste momento, gostava de lhe perguntar qual é a situação atual, portanto, na realidade, o que é que está a acontecer hoje, se os profissionais continuam a ter que se deslocar nas suas próprias viaturas ou se deslocam em viaturas de serviço. Relativamente à revisão da carreira, a Sra. Ministra anunciou, falta perguntar, colega Carlos Soutores, se o Governo diz que não vai rever a cadeira de inspeção sanitária, mas o decreto-lei que o Sr. arvorou, o 141 de 2019, e o concordante acordo plurianual obriga à revisão da carreira e, portanto, há aqui uma assunção do Governo que diz que não vai cumprir a lei, não vai cumprir o decreto-lei 141 de 2019 e não vai cumprir o acordo plurianual que obrigaria
à revisão das carreiras. E, portanto, neste momento, também disse que nunca mais reunimos, se é verdade que não têm reunido com a tutela, qual é da parte da tutela, qual é a receptividade que têm tido sobre este assunto e também como é que veem a contratação de muitos colegas do ponto de vista precário, com vínculos laborais totalmente precários, por via dos municípios, muitos deles com recibos verdes, como nos disse há pouco o nosso colega Dr. Ricardo Lobo, da Associação dos Médicos Veterinários Municipais, diz que os municípios estão a contratar médicos veterinários de forma precária, a recibos verdes, e que, na sua opinião, serão mais permeáveis a fazerem uma inspeção menos rigorosa ou mais permeável a algumas imposições ou a algumas pressões do setor económico e nós sabemos muito bem que essas pressões existem, porque não é de ânimo leve que um médico veterinário rejeita uma carcaça, por exemplo, de um bovino, que vale milhares de euros, mas se existem razões sanitárias para o fazer, isso tem mesmo que ser feito e não pode estar à mercê de pressões políticas ou pressões económicas, e nós que conhecemos a realidade dos matadores em Portugal sabemos que elas existem telefonemas depois de se rejeitarem carcaças, e esses telefonemas têm que ser lidados com coragem, e para haver coragem tem que haver segurança no vínculo laboral. Portanto, deixava-lhe essas perguntas, agradecendo mais uma vez a sua frontalidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer muito as explicações e a frontalidade com que endereçou os assuntos que aqui hoje tratamos sobre a inspeção sanitária, mas que também extravasou para o panorama de todos os médicos veterinários oficiais, nomeadamente nos médicos veterinários municipais e nas carências que existem também nesse setor em Portugal. E como última pergunta, gostava só de lhe deixar realmente qual é a radiografia que faz do Serviço de Inspeção Sanitária e a perspectiva para o futuro, ou seja, na opinião do vosso sindicato, qual é que será o rumo a tomar, quais é que serão as medidas objetivas que num futuro próximo a tutela deveria tomar para colmatar esta falta crónica na inspeção sanitária que se tem vindo a fazer sentir e a aumentar nos últimos 5 anos, nas próprias palavras do Soutor, e, portanto, quais é que serão as medidas objetivas e concretas que devem ser tomadas a curto prazo para obviar esta situação. Muito obrigado.